Em nosso estudo de hoje, a lição 27 do livro Roteiro tem por título Mediunidade. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médios tão somente os trabalhadores da fé renovadora com tarefas especiais ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais e, por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado, nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo a que transitoriamente pertencemos na Terra. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível do qual procede e continuará de modo geral a ser instrumento do conjunto que mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. Se deseja, porém, aproveitar a contribuição que a Escola Sublime do Mundo lhe oferece em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, aplicando-se à execução do bem, nos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões de amor e sabedoria, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo nos quadros da evolução humana por intérpretes da assistência divina, onde quer que se encontre, seja na construção do patrimônio de conforto material ou na santificação da alma eterna. É necessário, contudo, reconhecer que na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação de forma e de condição e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança invariavelmente detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento da ciência e virtude. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento consegue materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. O que Emmanuel quis dizer para a gente aqui hoje, falando mais uma vez sobre mediunidade? É que normalmente a gente só considera médium aqueles que trazem manifestações espirituais ostensivas, e ele até fala quem são esses trabalhadores da fé renovadora com tarefas especiais, ou doentes psíquicos que se servem à manifestação, né? Normalmente é esse o quadro. Mas ele vem dizer para a gente que todo mundo tem intuição, que o mundo espiritual está interagindo com a gente o tempo todo e, como diz no Livro dos Espíritos, eles influem em nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que dirigem a gente. Então ele vem dizer para a gente que na verdade, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. Por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor regular da atividade em que se coloca. Então a gente precisa, em primeiro lugar, a gente ter essa certeza de uma coisa: estamos interagindo o tempo todo, estamos sendo influenciados o tempo todo, mas a gente vai se deixar levar por aquilo por onde bate mais o nosso coração. Então vamos colocar uma coisa, né? Somos todos médios 24 horas por dia, e quando estamos recebendo influências positivas ou negativas, mas quando temos na mão
e aqui na mente o Evangelho de Jesus, a gente consegue utilizar o nosso livre-arbítrio para saber aonde a gente vai deixar com que essa influência nos leve ou não. Eu estou querendo dizer que é muito comum, por exemplo, de repente eu não conheço uma determinada pessoa e me vem por intuição alguma coisa contrária àquela pessoa, alguma coisa até agressiva àquela pessoa. E a gente logo de cara vai pensar assim, fulano, não gostei de fulano, senti uma coisa diferente do fulano. Não, você sentiu que tem um espírito do lado dessa pessoa que não gosta dessa pessoa, você foi sensível a ele e você não tem motivo algum para ter antipatia, para ter esse sentimento por aquela pessoa, mas você sentiu isso porque você sentiu um outro espírito que está do lado daquele encarnado. Então a gente começa a pensar o seguinte, a gente está sendo médium 24 horas por dia em todo e qualquer ambiente. É claro que, como a gente viu até na lição anterior, o meio, as pessoas influenciam sim. Não tem por onde a gente fugir disso. Mas isso vai dar uma base para a gente pensar assim, quais são os meios que eu quero frequentar? Qual é o tipo de vibração, o tipo de sentimento que eu quero atrair para mim? Quando eu, por exemplo, que gosto muito de futebol e gosto muito de ir no estádio ver o jogo, quando eu estou ali no estádio, eu estou sendo influenciado por toda aquela energia das torcidas organizadas. Mas mesmo sendo influenciado por aquela energia toda, eu tenho meu livre-arbítrio para não me deixar ceder por qualquer tentativa de conflito com torcida adversária, ou então de provocação desnecessária, ou então até mesmo de controlar as minhas emoções para não ficar extravasando também energias deletérias que possam estar contaminando alguém ali, uma jogada equivocada, um erro do juiz e de repente um palavrão vai me situar num campo ali que eu vou atrair aquilo de maneira que eu estou buscando naquele momento. Então a gente começa a compreender como esse fenômeno acontece e a gente começa a se precaver e trazer mais responsabilidade para a gente. Para isso, é claro, a gente não precisa ser um estudioso, a gente está sendo médium naturalmente o tempo todo. E o Emmanuel termina fazendo uma comparação também muito legal, porque o que acontece? A influência chega até a gente, mas a gente vai traduzir essa influência dentro do conteúdo cultural, intelectual que eu tenho. Então por isso que eles falam para a gente, descobriu que tem uma mediunidade assim um pouquinho mais aflorada, estuda o máximo que você puder. É claro que amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo lugar. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente adquire patrimônio para colocar na mão dos espíritos para eles utilizarem no momento correto. Então, às vezes chega uma determinada influência para a gente e a gente fica, como é que eu vou utilizar esse tipo de coisa? Eu vou explorar a bagagem que eu tenho. E ele utiliza aqui o exemplo da taça. Se eu botar água numa taça de vinho, ela vai tomar uma forma, a forma que a taça de vinho tem. Se eu colocar numa caixa de 1000 litros, por exemplo, ela vai tomar a forma que a caixa de 1000 litros tem. A influência chega, o que é que eu tenho na minha mente? São só coisas edificantes? São só coisas agressivas? São só coisas depressivas? Eu vou interpretar ao meu modo e vou exteriorizar ao meu modo aquela experiência aquela influência que está chegando para mim. Então a mediunidade é uma coisa que quando a gente descobre que a gente tem essa sensibilidade, a gente vai chegar fatalmente à conclusão de que a gente precisa da utilização da oração, a gente precisa do estudo do Evangelho constante, para pelo menos a gente saber, não que a gente vai começar a acertar de uma hora para outra, que a natureza não dá salto, mas quando a influência chegar, qual é a influência que eu devo ceder e qual que eu não devo ceder de jeito nenhum, aquela que eu vou segurar para mim, guardar para mim e fazer a minha oração para poder voltar ao meu equilíbrio. Ele fala, mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade e a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade ao conhecimento, é que vão trazer o caminho correto da mediunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.